eu tinha mandado um mail há bocadinho. Não sei Eu se vi, já respondi. Por acaso só vi o mail, eram praticamente 3h30. mas não tem problema então. Mas eu tinha só uma dúvida muito rápida em relação àquilo que estávamos a ver. Que depois eu estive a ver a resolução do professor de problemas, em que ele, depois de chamar a função soma, Sim. ou seja, depois de executar, ele fazia um load word no registro X10 do stack pointer. E depois fazia um AD à stack de 4. Só vem da solução. No final da aula, eu me sigo Ok. no final da aula, mostras-me, porque pá, sem partilhar o ecrã e eu ver, não. Ok. Porque senão às vezes estou a tentar interpretar uma coisa que é errada. Também posso escrever Não, no chat. nem eu me explico, nem tu, nem. Eu também posso escrever no chat só para. Não, pá, no final da aula depois mostras tudo. Ok, pode ser. É mais fácil assim. Ok. É para a gente poder ver com cuidado. Porque às vezes esta história de nós dar uma resposta muito rápida. O receio é, eu posso dizer alguma asneira porque posso induzir em erro, Sim, claro. uma coisa que não é bem aquilo que estava à espera, ou ao contrário, que é, eu até acertei, mas como disse muito rapidamente, quando as pessoas Não percebi tiveram nada. errado. Sim, não se preocupe. Martin, eu ainda hoje troquei um mail com o delegado especialista. Ele mandou um mail ontem à noite, acho eu. Aliás, Tanto avisou-nos no grupo. Eu na terça-feira respondi e disse-lhe que tanto fazia trocar o teste de álgebra ou o teste de Zacom. Por mim, provavelmente a Zacom é mais fácil para ele, porque já sei que o problema de matemática geralmente é complicado, ou geralmente levanta muitos problemas, mas quer à vontade dele. Ele fez uma proposta ontem à noite, salvo erro, e eu respondi-lhe hoje de manhã e disse-lhe, pá, consegui acertar exatamente no dia em que eu não posso. Porque naquele dia, a minha esposa também dá aulas, na FCUL, e naquele dia a minha esposa acaba as aulas depois das 8 e enquanto ela acaba as aulas eu vou dar teste, alguém disse que é Beatriz. E portanto, pronto, não dá mesmo, naquele dia não dá mesmo. Mas aquilo que eu tentei acordar com ele é convém encerrarmos aí nesta semana a data, que é para garantir que eu marco as salas e convoco vigilantes e fins. Portanto, eu estou à espera de decidir rapidamente. Ok? Também houve alguém que me fez uma pergunta sobre testes do ano passado. Eu estou reticente sobre pôr ou não pôr. Primeiro, do ano passado não posso pôr porque eram online e portanto também não os tenho. Depois, os há 2 anos eu posso pô-los, mas referem-se a um ISA que é diferente e portanto também correm o risco de estar a ter interpretação errada. Eu vou tentar fazer um esforço que é, pelo menos o teste há 2 anos, eu convertê-lo para o risco 5 e dar-vos. Ainda assim, provavelmente o teste será uma versão resumida. Porquê? Pá, por muito que eu prefiro testes presenciais, porque as vossas ações, e agora vou falar de forma coletiva, não é ninguém individualmente, a generalidade de vocês não tiveram culpa nenhuma, mas as vossas ações coletivas não deixaram muita margem de manobra, ou não deixaram muita confiança. E portanto eu sinto-me obrigado a fazer testes presenciais. Mas também não quero que vocês estejam, ou melhor, gostava que vocês tivessem o menos menor tempo possível dentro de uma sala fechada. E portanto, provavelmente o teste, em vez de ser uma teste de 1h30, que é o habitual, será um teste de 1 hora ou de 45 minutos. Ok? O que é que isto significa? Provavelmente o que acontece é que algumas das perguntas saem fora e eu vou tentar focar-me naquilo que é essencial. Vai ter muito provavelmente uma parte que é escolha múltipla e depois uma ou duas perguntas de desenvolvimento. Portanto, vai ser mesmo muito focado no essencial.
Ok? Há aqui duas coisas que eu quero garantir. Uma delas é, de facto, o teste é justo para toda a gente. Ok? E eu também não acho justo, só dar aqui um exemplo. Imagina que eu fazia um teste online e o Hugo, desculpa lá Hugo, mas é só porque eu já um cara. Okay? O Hugo arranjava uma batota, e o Filipe, e tinha muita melhor nota que o Filipe, e o Filipe, está coitado, quer dizer, não é justo, não é? Convém ser uma coisa que é justa para toda a gente. Ok? E portanto, daí ser presencial, mas também não quero que vocês corram riscos. Ok? Houve quem me sugerisse não fazer o teste, fazer só o exame, que também era uma hipótese, mas eu também tenho também olhando para vocês, a minha experiência diz-me que se não fizer agora o teste, provavelmente vocês não olham para a matéria com olhos de ver, não estabilizam uma coisa e depois quando chegar ao exame é pior. Okay? Daí eu estar preferencialmente a fazer o teste agora. Ok? Pronto. A data original era 30/4, o delegado fez-me uma sugestão de uma data diferente que eu naquele dia não posso. Portanto, há de ser à volta do dia 30. No caso do teste, depois o segundo teste seria na data de exame, correto? O segundo teste é na data de exame, sim. Então quer dizer que no exame de recurso seria como o professor Roma fez no semestre passado para sistemas digitais, ou seja... Provavelmente vai ser uma coisa semelhante. Ok. Como... Alright guys, like either South Africa or Australia, one of the two. Same shit, different name, get out of here. Deixa-me que eu explico da forma. O meu gabinete, eu não vou ao meu gabinete há mais de um ano, mas eu partilho o gabinete com o professor de Roma. Nós damos bem com o outro. Não concordamos sempre, como é óbvio, mas geralmente acabamos por ter soluções razoavelmente semelhantes e, portanto, vamos discutindo mais ou menos as coisas. E, portanto, é muito provável que a solução do teste do exame seja muito semelhante àquela que a pessoa não roubou o doutor. Pronto. Okay. Aliás, também posso confessar que ele, na altura, perguntou a minha opinião sobre o exame. Eu manifestei a minha opinião, não sei se a opinião foi o que ele fez, não faço ideia, também não quero saber. Ok? Mas, é muito normal que seja uma coisa uma solução mais ou menos semelhante à do professor de Roma, com as devidas alterações, porque obviamente eu não sou professor de Roma e ele não se chama Pedro Tomás, e, portanto, cada um tem sempre opiniões diferentes. Ok? Pois, quem vive longe do IST, portanto, a primeira pessoa que me chateou foi exatamente uma pessoa que está na Madeira e que me disse logo, professor, mas faça teste. Curiosamente ele disse, eu não estou em Lisboa, mas faça teste. Ok? Pronto. Bem, portanto, já passou os minutos de tolerância. Deixem-me passar a aula. Antes de mais, só um aviso. Ok? Eu passei os meus slides. Vou fazer share das aulas. Isto funciona. Eu passei os slides aos meus colegas, que na verdade são os slides revistos do ano passado há 10 anos, ok? Mas pronto, todos os anos que a gente faz sempre uma revisão, portanto, enfim. E havia 2 slides que eu tinha mantido a cinzento e que agora passei-os a azul. O que isso significa? Deixaram de ser slides informativos e passaram a ser slides de avaliação. São precisamente estes 2 slides. Até o slide 34 e 35. Aliás, 34, o 35 é novo e o 36. Ok? O 34 eu acrescentei já agora uma figura, só vou explicar melhor o que é os 2 registros, o SIP e o SIE. Ok? Portanto, só para relembrar, o SIE é o Interrupt Enable. Significa que se o bit estiver a 0, aquela interrupção está mascarada e, portanto, não é atendida. E o interrupt pending é a indicação de se será uma interrupção daquele periférico ativa. Novamente, portanto, se estiver a 0 não há nenhuma interrupção daquele periférico, se estiver a 1 há uma interrupção daquele periférico. Ok? Obviamente só vai haver uma interrupção se quer o enable,
quer o sinal de pending tiver 1. Ok? E o Global Interrupt Enable estiver ativo. Ok? Este foi mais ou menos o desenho que eu fiz na aula, mas eu acabei por pô-lo nos slides um bocadinho mais bonitinho. Alguma dúvida? Já agora uma nota. Professor, eu tenho uma Só dúvida. por acaso sobre isto, e ele tinha razão. Eu lembro-me na altura, mas não disse. O que acontece, por acaso, vocês tiverem ao mesmo tempo 2 interrupções ativas simultaneamente, 2 ou mais. Ok? O que acontece? Nesse caso, ele tem que dar prioridade. Portanto, neste caso, eu tenho aqui um neste e um neste. Ok? Portanto, tenho 3 uns simultaneamente. Eu tenho que atender uma interrupção, mas qual é que eu vou atender? Geralmente o que acontece é que aqui há um mecanismo de prioridades, ok? De forma a que o valor que depois me vai aparecer no registro do SCAUS vai dar prioridade a uma destas interrupções. Ok? Qual é que é? Depende muito da implementação e, portanto, não vou falar do assunto. Professor, Sim. eu tinha uma dúvida no slide anterior. Deixa. Sim, exatamente. Eu lembro que o professor na aula passada acho que falou de um Global Interrupt Enable que tinha um P, acho eu. Não era um... É este bit que está aqui e que, na verdade, Sim. aparece no slide seguinte, porque ele faz parte. Então, esse aí ligaria Faz só parte onde? deste bit de S-status. Esse pode vir com esse. Então, esse aí naquele... Onde é que se ligaria? Onde é que se ligaria caso... Portanto, este é status, e falta-me aqui um S novamente. Peço desculpa. Portanto, é este Global Interrupt Enable. Ok? Basicamente é, se este bit tiver a 0, não há interrupções nenhumas. 0. Ok? É irrelevante tudo o resto, não há interrupções. Se tiver a 1, é o funcionamento normal. Ou seja, há interrupções se o enable estiver ativo em algum dos periféricos e esse periférico gerar uma interrupção. Ok, já percebi, professor. Obrigado. Ok? Pronto. Acrescentei também aqui uma nota já agora, aqui em baixo, é só vocês terem noção. Esta definição que eu pus aqui assim não está totalmente de acordo com a especificação do RISC-V. Ok? Está mais próximo daquilo do que é o microcontrolador. E porquê não está de acordo com o RISC-V? Porque o RISC-V é um ISA para processadores, ou que funciona para processadores de alto desempenho. Ok? Portanto, o RISC-V está feito para, imaginemos um dia, o RISC-V é usado nessas plataformas, onde tem o sistema operativo, e em sistemas operativos isso é muito mais complicado, porque o acesso aos periféricos passa pelo sistema operativo. E há interrupções que o utilizador tem acesso, outras não tem. E, portanto, há mecanismos de privilégios e de segurança pelo meio. Portanto, aquilo é uma confusão. E eu disse, não vou complicar mais para os alunos. Fica assim que é mais simples. Ok? Pronto. Então, para todos os efeitos, o que conta é o que está nos slides. Aqui é só uma... Ficam a saber que não é bem assim, é um bocadinho mais complicado que isto. Ok? Pronto, já agora nos slides estão online, estes slides já estão online. Falta-me ainda, eu vou colocar depois deste slide os exemplos que correspondem a como é que estas instruções em particular funcionam. Okay? Sei que na última aula houve algumas perguntas, eu não fiz os slides ainda, eu hei de fazê-los e ponho-os lá depois. Pronto, a aula de hoje, eu vou só recapitular os exemplos de execução do código, só para nós recapitularmos as rotinas de tratamento de interrupção. Portanto, eu vou começar com o exemplo do código principal. Portanto, só para recapitular,
O exemplo basicamente era, eu tenho um sistema embebido baseado no ISO do RISC-V, ok? A esse sistema embebido nós vamos acoplar um periférico que vai contar o número de passagens. Portanto, o periférico, portanto, só para lembrar, isto é a roda, portanto, que esta roda está aqui assim. Eu vou pôr aqui um sensor em cada um dos lados da bicicleta, que é um sensor óptico, sendo que sempre que esta ligação óptica é quebrada, a passagem de um destes aros, ok? Ele vai disparar uma interrupção. No fundo, o que está a acontecer é, isto é o sinal do vosso 0, 1, isto é o sinal do vosso sensor óptico, e ele está sempre a 1, de vez em quando passa um aro e ele faz isto. Professor. E quando ele faz isto, neste instante, vai gerar uma interrupção. Essa interrupção, já falo, essa interrupção vai estar ligada ao causa número 5. Sim. Dizem em cima que gera uma interrupção sempre que roda uma volta completa. Não deveria É a mesma ser... coisa. Ok. Pronto, é que eu não tinha percebido isso na aula passada e agora estava confuso. Okay. Pois, isso é irrelevante. Ok? Mas se quiseres, para ser mais coerente, na verdade é isso que fazia, sempre que o aro da roda interrompe, depois faço um número melhor, o sensor óptico. Vou pôr só a comanda já agora. Insert. E agora depois posso pôr isso bem feitinho. Pronto. Mas pô, isso tanto faz, então aqui para o caso tanto faz. Pronto, já agora, portanto, só relembrar o problema principal. Como é que funciona o problema principal? Nós temos primeiro a iniciação do stack pointer. Ok? Só para relembrar, o stack pointer, a inicialização do stack pointer depende muito do programa. Num sistema com sistema operativo, é o sistema operativo que inicializa o stack pointer. Se não tiverem sistema operativo, tem que ser vocês a fazer manualmente. Ok? Ora, eu, neste exemplo, admiti que isto é manual e, portanto, eu faço a inicialização do stack pointer. Depois, a primeira coisa que vou fazer, basicamente, é vou inicializar o registro STVEC, que vai guardar o endereço da rotina de tratamento de opções. Portanto, carrego o endereço da primeira instrução da rotina para X10 e agora carrego para STVEC o valor de X10. Ok? Portanto, não se esqueçam que esta instrução CSRRW, o que ela vai fazer é, vai colocar em X0 o valor do CSR STVEC e vai colocar em STVEC, em CSR STVEC X10. Faz duas escritas ao mesmo tempo. Ok? Pronto. Segunda parte, portanto, eu inicializei a rotina de tratamento de interrupções. A segunda parte é ativar as interrupções. Para isso, eu estou a admitir que é o periférico número 5 e, portanto, a S-cause é o número 5. Ok? E como é S-cause é o número 5 e o periférico é o número 5, eu tenho que ativar o local enable no bit 5. Ora, este é o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, ponho o bit 5 a 1. Ok? E o que faz a instrução CSRRS
basicamente é vai fazer, coloca em X0 o CSR SE e vai colocar no CSR SE o resultado de CSR SE, portanto o read and set, esta parte é o read, esta parte é o set, e o set é feito com AND, portanto é AND binário, bit a bit, com o valor de x10. Ora, x10, qual é o valor de x10? É basicamente 000 10000. Portanto, no fundo, estou a colocar aquele bit que corresponde ao CSR, o SE, a aquele bit em particular. Ok? Da mesma forma, a instrução em baixo, esta, faz o set do bit 2, que é o local onde está o Global Interrupt Enable. Portanto, aqui ativamos as globais, aqui ativamos as locais, aqui é global. Ok? Eu tenho que ter as duas ativas para interrupções. Dúvidas? Professora, Sim. pode-só explicar o L inicial, por favor? O do SP? Sim, exatamente. Basicamente estou a colocar o SP a apontar para um sítio, o stack pointer com um valor qualquer. Sim, mas... então esse valor é qualquer, certo? Epá, geralmente é um valor qualquer muito grande. Ok, já percebi. Obrigado. É assim, se eu der um mapa de memória global, obviamente que há sítios bons para colocar. Mas como neste momento não tenho mapa de memória nenhum, eu basicamente pus o sítio lá para cima à luz. Pronto. Ok? Não, se o Vasco, por acaso vi a tua dúvida, mas como vai fazer por chat, por voz, como é fácil. O CSRRS é com AND, o CSRRC é aqui com OR. Só mostrar. Portanto, o RC é com O. Tens razão. Aquilo é o RS, é com O. Aliás, se fosse um I, não funcionava. Tens razão, Vasco, peço desculpa. Portanto, aqui embaixo, deixa-me só recapitular. Aqui embaixo, o que faz o CSRRS é X0 CSR-SE e o CSR-SE o Obrigado, Vasco. Já agora de notar também que aqui usei este B para dizer que é um valor binário, ok? Professora, eu acho que esqueci, mas o CSR-SE é o que exatamente? É o registro de enables. Ok. Pronto. Isto é a segunda parte do programa, basicamente o que vai fazer é, ele sempre que o valor N de voltas é 10, ele vai chamar este troço de código atualiza display. Ok? Não é muito relevante para aqui, eu apenas quero mostrar agora o programa executar.
para vocês perceberem, verem o mecanismo de interrupções a funcionar. Portanto, eu vou começar por atribuir endereços a cada uma das instruções. Ok? De notar que há aqui pseudo-instruções pelo meio, e uma pseudo-instrução, nestes casos, é implementada com 2 instruções, e portanto, nesses casos, ocupa não 4 bytes, mas 8 bytes. Portanto, vamos então à execução. Ok? No primeiro passo, vamos executar o LI. Ok? Ao executarmos o LI, vamos passar o PC para 8 hexa e vamos colocar o SP com este valor. Depois, no segundo passo, portanto, vamos executar o load address. Portanto, o PC novamente incrementa e passa para 10 hexa e colocamos em x10 o valor de int, tal como está aqui indicado. Ok? Não esquecer que int, esta label, guarda o endereço da primeira instrução. E, portanto, o que é que eu vos disse há umas aulas atrás? Endereço corresponde a ponteiro. Portanto, int é um ponteiro para a função. Ok? E o que nós vamos fazer na próxima instrução, na que aparece a seguir, é colocar em STVEC o endereço da função. Ok? Dúvidas? Vou avançar então. Portanto, a seguir, carregamos a x10 a constante. Ok? Eu que escrevi no registro em hexadecimal, portanto, isto é o mesmo que isto, se eu não me engano as contas. Ok? Depois vamos carregar a constante no registro x10. Portanto, neste caso, reparem, eu apenas estou a ativar um bit, que é o bit 5. Portanto, a única interrupção que me pode ocorrer, neste momento, é a interrupção com causa 5. Com S causa igual a 5. Todas as interrupções, neste momento, estão mascaradas. Ok? Depois, ora, para eu ter interrupções, não me basta isto. Também tenho que ativar o Global Enable. Ok? Portanto, na próxima instrução, vou de facto ativar o bit de Global Interrupt Enable. Dúvidas? Continuando. Vamos então carregar o endereço da variável em voltas. Vamos carregar o valor da constante 10 no outro registro. E agora o meu loop vai fazer basicamente estas 3 instruções é: carregamos o valor da variável para x11, calculamos o resto da divisão por 10, e se o resto da divisão não for 0, eu salto novamente para o loop e vou estar aqui. Quando deixar de ser 10, o que eu vou fazer é, venho para baixo, atualizo o meu display de alguma forma e depois volto cá acima. Dúvidas? Professor, só para ter a certeza, no CH, de que forma é que nós estamos a comparar ou seja, a nossa interrupção, ou seja, o que é que nós estamos a fazer ali com a nossa interrupção na linha em que temos na instrução CH? Ali, basicamente, o que estamos a fazer é ativar as interrupções. Ou seja... estamos a dizer que a interrupção que estamos a analisar agora é a SCOS 5, é isso? Ou seja, o que estamos a fazer basicamente aquilo é um registro, tem 32 bits, não é?
Sim. E basicamente para cada um dos bits imaginem o resto. Sim. Portanto, cada um dos bits corresponde a uma interrupção diferente. Ok? Certo. Sim. Este bit corresponde ao periférico 0, Uhum. periférico 1, periférico 2, periférico 3, periférico 4, periférico 5. Certo. Sim, isso eu Ok? percebi. Como só pomos um bit a 1, Uhum. significa que só permitimos interrupções do periférico 5. Ok. Ok? E é isso que está a ser indicado nessa linha. Exatamente. Ok. Uma forma alternativa de fazer isto, já agora, era, em vez de fazer isto aqui assim, com o CSRRW, podiam fazer RS, e nesse caso faziam um set daquele bit, e diziam, eu posso atender qualquer interrupção para além de 5. Eu quero 5 e o que já tiver. Ok. Ok? Pronto, vamos então agora admitir que, durante a ocorrência da instrução load word, e reparem que o load word é ir buscar o valor da variável n voltas. Ok? Durante esta interrupção, ou desta instrução, ocorre uma interrupção. Já sabemos que tem que ser a interrupção número 5, porque é a única que eu ativei. Ok? O que é que vai acontecer? Por passos. Primeira coisa, temos de terminar a execução da instrução. Portanto, o PC passa a apontar para a instrução seguinte e carregamos em X11 o voo 0. Vamos admitir que é 0, porque sim. Ok? Passo número 2. Vamos chamar a rotina de interrupções. Ora, como é que é o processo de chamar a rotina? Portanto, vamos copiar o valor que está aqui em STVEC, vamos copiá-lo para o PC e vamos salvaguardar o valor que estava em PC no SEPC. O que é que isto significa? Quando quisermos sair da rotina de tratamento de interrupções, este registro diz-me qual é a instrução que vai ser executada a seguir. Ok? E, entretanto, a próxima instrução é a primeira instrução da rotina de tratamento de interrupções. Dúvidas relativamente a isto? Pronto. Simultaneamente há mais um passo a vamos fazer, que é, nós vamos temporariamente fazer disable das interrupções. Como? Fazendo o GIE a 0. Mas como eu quero preservar o valor do bit GIE, para quando eu fizer o SRET, ou seja, para quando eu sair da rotina de interrupções, eu vou previamente salvaguardar o valor do GIE ali. Portanto, o GIE estava a 1, passamos este 1 para ali, e a seguir colocamos este bit a 0. Percebido? Professor, Sim, isso é para garantir que não há nenhuma interrupção enquanto estamos a fazer a primeira interrupção, é isso? exatamente, sim. É que repara, se houver uma interrupção pelo meio, imagina que tu permitias que houvesse uma interrupção pelo meio. O que é que tinha a acontecer? No limite era logo a seguir, e no limite o que ia fazer é que ele ia destruir o SCPC. E portanto nunca podias retornar ao teu código outra vez. Sua ideia, Gustavo? Percebi, obrigado, professor. Não.
Eu acho que vou fazer confusão bastante agora, mas o GPE não guarda automaticamente o valor do GIE mesmo antes da interrupção, por padrão? Ou Desculpa. o GPIE, portanto, o Prior Interrupt Enable, não ficaria logo com o valor do GIE mesmo antes de ativar a interrupção? Não, este bit SPIE fica com o valor do GIE no momento em que a interrupção é chamada. Ok. E para isso é que é preciso chamar o status. Ok, esquece. Ok. É que eu pensei que basicamente aquilo o princípio é muito simples. É que tu tens que preservar o valor do GIE. Sim. Em algum lado. E portanto, por acaso no standard do RISC-V, e aqui por acaso estou mesmo assim o standard do RISC-V, é o bit 5. Pronto. Portanto, o bit 5 é o SPIE e fica com o valor do outro lado. Ok? Certo. Pronto. Obviamente, se fores para a ARM, vais ter mecanismos mais ou menos semelhantes, mas em vez de ter o bit 5, se calhar o registro não se chama status, chama-se interrupt status. Estou a mandar para o ar agora, no número de cor. E se calhar em vez de ter o bit 5 é o bit 2. Pronto, ok. Certo. É só porque... Esqueça, eu já estava a fazer confusão, porque no slide do status falava do GPIE e deu-me a entender que guardava automaticamente. Sei que é. Eu vou só dar aqui uma cheia, mas espero não confundir ninguém. Na verdade, este bit não se chama GIE. Este bit chama-se SIE. Só que é exatamente o mesmo nome que este registro. Que é uma confusão de outro tamanho. Ok? E portanto eu basicamente mudei o nome. É o mesmo bit, eu só lhe mudei o nome para dizer assim, para não haver confusões. Pronto. Portanto, aqui há alguns mecanismos, eu simplifiquei um bocadinho, que é para vocês não ser tão complexo. Pronto. E portanto a seguir, ora, o PC aponta para int, se aponta para int, vou para a expressão onde está int. Nada a dizer. Portanto, o PC aponta para int, é para int que eu vou. Acabou. Ok? Portanto, vamos para int. Ora, int, o que ele faz? Primeira coisa, vou salvaguardar o contexto dos registros X10 e X11, que por acaso são aqueles que a função está a usar. Ok? Portanto, vou usar a stack para salvaguardar o valor destes dois registros. Ok? E a seguir vou verificar qualquer interrupção. Portanto, a seguir vou verificar qual é a interrupção. Ok? Portanto, o que é que eu estou a fazer na prática? Estou a ler para X10 a causa da interrupção. E agora pego no X10, subtrai 5 e digo, se o resultado der 0, segue em frente. É a causa do número 5. Se o resultado não é 0, é outra interrupção qualquer, vem para ali. Ok? À partida, como nós só ativámos interrupções do periférico número 5, este caminho está garantidamente negado, mas não interessa. Ok? A minha retirada de interrupções está protegida quanto a isso. Pronto. Portanto, se for a interrupção número 5, o que vamos fazer? Vamos basicamente incrementar a variável n voltas. E descobri agora, acho que tinha descoberto uma aula, mas esqueci de corrigir isto. É que falta-me aqui uma instrução. Falta-me aqui pôr, peço desculpa, load address x10 n voltas. Portanto, vou carregar a variável n voltas, depois, portanto, carregar o endereço, desculpa, depois carrega a variável, lei do endereço, incremento de 1 e volta a fazer store. Ok?
Dúvidas? Vou só confirmar que os outros slides também já têm isto, que é para garantir que depois eu não faço a asneira e me esqueço de corrigir os slides. Epá, não tinha posto em lado nenhum. Desculpem lá agora aqui a interrupção, mas para garantir que não há asneira, já está corrigido. Ok? Portanto, incrementando a variável n de voltas, reponho o contexto e agora vou sair. Dúvidas? Esse aqui vou sair. Falta-me atualizar aqui estes ponteiros. Tem que vir para aqui. Ora, o que é que faz o SRET? Ok? O que o SRET faz na prática é, ora, vai começar por copiar o valor salvaguardado do GIE e vai pô-lo novamente no GIE. Portanto, repõe o valor do Global Interrupt Enable e vai saltar para a instrução onde ele estava. Que é qual? É que eu guardei aqui. Portanto, pega neste valor e coloca novamente no DPC. Dúvidas? Gil, estás com cara de caso? Não há dúvidas para mim. A vantagem de ter caras basicamente é que consigo olhar para os caras e às vezes consigo inferir ou... Se bem que às vezes confundo o não estou a perceber com o professor está a ser boeda lento. Já andava, já percebi isto há imenso tempo. Um bocadinho exagerado, assim. Um bocadinho exagerado, assim. Pá, isto é as coisas que vocês normalmente têm dúvidas. Ok? Pronto. Se estou a ser muito, muito lento, pá, é bom sinal. Vocês não perceber. Pronto. Finalmente vamos voltar. E agora, ao voltar, portanto, o PC aponta para 38, volto e vou acabar só o código. Ok? Só agora voltar para trás um bocadinho para explicar aqui uma coisa importante. Lembram-se de eu dizer que havia uma ordem explícita para o push e para o pop? E lembram-se de eu dizer que eu tenho que considerar tudo que está abaixo do stack pointer e admitir que é lixo? Ora, a razão é exatamente esta. Porque reparem, se houver uma interrupção enquanto eu estou a manipular o stack pointer, a interrupção pode apagar o que está abaixo. E eu nunca sei quando é que há interrupções. Estão a ver a ideia? E, portanto, tudo que está abaixo do stack pointer eu tenho que admitir que é lixo. Eu, de facto, nunca pago os valores. Mas eu nunca sei se entretanto houve uma interrupção. E, portanto, eu admito sempre que está abaixo não vale. Segundo ponto, eu tenho de ter sempre cuidado pela ordem com que faço altera o voo do stack pointer num push e no pop. Em particular, no caso do push, eu tenho sempre primeiro reservar o espaço na pilha e só depois pôr os valores na pilha. Porque se eu fizer ao contrário, a existência de interrupção pode-me estragar tudo. E no caso do pop, eu primeiro tenho que tirar os valores da pilha e só depois é que eu posso alterar o ponteiro. Novamente, se eu fizer isso ao contrário, uma interrupção pode-me estragar tudo. Ok? Portanto, a razão pela qual aquela ordem em que é nos push, primeiro reservo espaço e depois escrevo, e no pop, primeiro leio e depois liberto o espaço, ela é assim precisamente para garantir que uma interrupção não me estraga as minhas rotinas. Ok? Este é o motivo. Posso avançar? Pronto.
Finalmente, reparem que eu, quando volto ao meu código principal, não vi alterações nenhumas. Portanto, pelo visto, o meu programa está tudo igual. Ok? Portanto, a interrupção ocorreu como se nada fosse. Ok? Agora, há aqui uma coisa que eu acho que vocês devem reparar, que é, se repararem, eu estou aqui no loop eternamente, e neste programa em particular, ok? Neste caso não estou a fazer nada. Na verdade estou só à espera da interrupção. Isto é um bocado estúpido. Porque eu estou à espera de verificar quando é que a variável muda, e quando a variável mudar, eu faço alguma coisa. Ok? Há mecanismos mais eficientes de fazer isto. Quais é que eles são? Normalmente, nos processadores, permitem ter uma instrução ou um modo no qual eu coloco o processador a dormir à espera que corra uma interrupção. Fazem dou um hint ao processador, digo assim, olha, epá, eu agora estou à espera de uma interrupção. Portanto, se quiseres, para a potência, para a potência à vontade e vai lá dormir. E o que é que os microcontroladores normalmente fazem? Basicamente começam a desligar coisas à espera da ocorrência da interrupção. Quando a interrupção ocorrer, voltam a ligar tudo e voltam a pôr o programa outra vez. E isto permite poupar de energia. No caso do risco FAG, essa instrução, há uma instrução que se chama exatamente WFI, Wait for Interruption. Ok? Claro que isto em sistemas operativos é um bocadinho mais complicado. Ok? E eu já agora vou aproveitar este exemplo para explicar também outra coisa que tem a ver com a preempção. Ok? E é muito simples. Imaginem, por exemplo, o Hotel Task Manager. Conseguem ver o meu Task Manager? Sim. Já reparam, eu tenho aqui montes de processos a correr ao mesmo tempo. Ora, salvo erro, o meu processador tem 4 cores. Ora, se tenho 4 cores, tantos processos, como é que isto corre tudo ao mesmo tempo? Porque um core não faz 5 processos ao mesmo tempo. Ok? O mecanismo é o seguinte, na verdade, portanto, cada uma destas coisas em sistemas operativos chama-se um processo. Ok? E, portanto, o que acontece é, em cada instante, um core está apenas a executar um processo cada vez. Ok? E depois o que acontece é, o sistema operativo tem um mecanismo que vai colocar um processo em cada um dos cores, mas dá-lhe um tempo para executar. Ou seja, define automaticamente uma interrupção que vai ocorrer ao fim de X tempo. E quando chega ao final desse tempo, isto que é uma interrupção, na verdade. Okay? O que ele vai fazer basicamente é, bem, tiveste a executar, mas há aqui outro processo, que é um processo E, também está à espera para executar. Ok, então o processo sai de execução, eu basicamente pego no contexto do processo, guardo em memória, e agora vou buscar o contexto do processo e coloco a executar. Ok? Chama-se isto o mecanismo da preempção. E, portanto, eu basicamente faço o swap do processo a executar. Ok? Isto está repetido aqui com vários casos, o processo A para o E, do B para o G, aqui do G para o B outra vez. Aqui, por acaso, o tempo chegou ao final, mas o seu operativo disse, olha, pode ser o mesmo processo outra vez. Portanto, ele fez a interrupção e disse, é o mesmo. Volta ao mesmo. Ok? Portanto, pode acontecer. Portanto, o tempo chegou ao final, o seu operativo chega à conclusão que não há mais ninguém para executar e, portanto, atribui novamente o tempo de execução ao mesmo processo. Aqui neste caso é o processo D, é um caso em que o processo D basicamente fez um wait for interrupt. E se eu fizer um wait for interrupt, um bocadinho é um bocadinho mais complicado. O que é que acontece? Basicamente o processo sai mesmo de execução. Ok? Na prática, como é que isto funciona? Cada um dos cores geralmente tem uma fila, isto é por core, ok? Tem uma fila de processos
está atribuído àquele core e que deve ser executado. Por exemplo, no caso do Core 2, neste momento, isto leva-me a crer que o Core 2 apenas tem o processo C. E como tem apenas o processo C, quando o C acabou de executar, só havia o processo C para executar e então ele voltou para o processo C para executar. Aqui, por exemplo, havia o processo A e o processo E. Quando o processo A chegou ao final, no topo da fila estava lá o processo E, e portanto ele tirou o processo E da fila e colocou a executar. E colocou o processo A no final da fila. No caso do Core 3, o que ele fez era, ele tinha o processo de execução, tinha o A no topo da execução. O processo C diz, olha, estou à espera de uma interrupção. Ok, então o processo D sai da fila e vai para outra fila à parte, que é uma fila à espera de interrupções. E fica lá. Quando houver uma interrupção daquele periférico, o que o sistema operativo diz é, ok, então este processo D vem para aqui outra vez, e agora, eventualmente, no esquema de preemção normal, a certa altura, o Core 3 há de mudar novamente possibilidades de pôr em execução outra vez. Ok? Portanto, isto é o esquema normal de preemção. Pronto, isto não é para decorar, eu estou só a dizer porque vocês normalmente confundem um bocadinho isto e já agora ficam a saber bem que isto não sendo. Portanto, no caso deste código, basicamente era pôr aqui um 8 for interrupt ali no meio, ok? E o mecanismo estava feito. Já agora, relativamente àquela história e só como contexto, se repararam nesta rotina de tratamento de opções, estava aqui, eu tenho que verificar qual é a causa da interrupção. Isto é o mecanismo base do RISC-V. Na verdade, o RISC-V tem outro mecanismo que também pode funcionar, que é o mecanismo mais inteligente, que é, em vez de haver apenas uma interrupção, para todos os periféricos, há uma interrupção por periférico, ou por causa de interrupção / exceção. Ok? E nesse caso o que acontece é que esse STVECT não guarda a rotina de tratamento de opções, guarda a base da tabela. E agora, como é que funciona a base da tabela? Basicamente diz, o STVECT aponta para aqui. Então a base da tabela tem um jump para a interrupção correspondente ao periférico 0. E depois, na base mais 4, tem um jump para a interrupção do periférico 1. Na base mais 8 é um jump para o periférico 2. Mais 12 para o periférico 3. E sucessivamente. Chama-se a isso interrupções vetorizadas. Então há uma tabela de vetores, ok? E cada vetor tem um ponteiro para a interrupção correspondente. Pronto, isto é um esquema mais inteligente, mas também um bocadinho mais complicado de perceber e como o livro não fala disto, eu resolvi não falar. Pronto, portanto, ficam só a saber que isto existe, que há mecanismos ligeiramente diferentes, mas não é para vocês saberem. Outra coisa também que eu queria falar, basicamente, é cuidado também que em sistemas operativos tudo isto é um bocadinho mais complicado. E de facto o RISC-V tem suporte para isto. Porque ao nível de sistemas operativos, nós definimos camadas de privilégios. O que é que isto significa? Nós temos o nosso hardware base, e claro, obviamente que o hardware pode mexer onde quiser, e depois tenho várias camadas até o utilizador, que é o caso com menos privilégios. Ou seja, o utilizador é aquele com quem o sistema operativo não confia, e não pode confiar. E, portanto, o utilizador não tem permissões para aceder a determinadas coisas, como, por exemplo, ele não tem permissões para aceder a determinados periféricos. Aliás, em geral, num sistema operativo, o utilizador não tem acesso a mexer em nenhum periférico. Ok? E, portanto, se eu quiser mexer num periférico, eu tenho que pedir autorização ao supervisor. Como é que eu peço autorização ao supervisor? Eu gero uma exceção e digo, olha,
sistema operativo, pode, só faz favor, enviar uma mensagem ou receber uma mensagem de periférico X. Ok? E agora o supervisor ou tem permissões para fazer isso, ou, em alguns casos, também não tem, e tem que pedir a uma camada ainda mais baixa e dizer: olha, alguém pediu-me para eu dar acesso a isto. Posso fazer? E eventualmente a resposta é sim ou não. Ok? E eventualmente se a resposta for não, no pior dos casos, pode dar origem a dizer: epá, a aplicação está a tentar fazer uma coisa que não pode e, portanto, vou matar a aplicação. Ok? Portanto, há aqui níveis de privilégio na gestão. Estes níveis de privilégio também interferem com as instruções que vocês podem aceder. Por exemplo, aqueles CSRs que eu defini alguns deles, ok? Na verdade, o RISC-V tem suporte até, não significa que estejam implementados, 4.096 registros de CSR, ok? Que são usados para inúmeras coisas diferentes, ok? Alguns dos registros são de acesso pelo utilizador, outros são de acesso só pelo supervisor, outros são de acesso só em modo máquina. Portanto, há diferentes registros que têm diferentes permissões de acesso. Ok? Por exemplo, na gestão dos periféricos, não só há o registro SEPC, SCAUS e STVEC, como também há o MEPC, o MCAUS e o MTVEC, que é exatamente a mesma coisa, mas é relacionado com o modo máquina, ou o EPC, o CAUS e o TVEC, que é relacionado com o modo utilizador. Ok? Então, há registros diferentes para modos diferentes. O livro apenas fala deste caso e, portanto, os meus slides, na zona que está azul, apenas fala destes registros, porque irmos mais longe também não faz sentido, no âmbito desta cadeia. E, finalmente, só a última coisa que eu quero dizer nestes slides está relacionado com a invocação de interrupções e exceções. Portanto, há, obviamente, interrupções e exceções que podem ser invocadas diretamente pelo programador. Uma delas é, por exemplo, esta exceção, que é, nós vamos dizer, a passagem por parâmetro pelo registro A7, que eu quero invocar a exceção com ID número 10, ok? E o ID número 10 basicamente diz: sistema operativo, a aplicação terminou. Ok? Destas duas instruções são uma invocação manual de uma exceção para pedir ao sistema operativo, neste caso, termina o programa. Há outras causas, como por exemplo, se vocês quiserem fazer um printf, vocês querem fazer uma invocação de uma exceção ao sistema operativo, por favor, faz-me um printf. Ok? Portanto, quando vocês fazem uma referência, uma library do vosso sistema, vocês têm que fazer um pedido ao vosso sistema operativo para invocar aquela função. De outra forma, também há, por exemplo, uma exceção que é o e-break. O e-break basicamente é pedir ao sistema operativo para colocar uma exceção de forma a invocar o vosso debugger e parar a execução do vosso programa. Portanto, quando vocês estão em programação e no vosso IDE põem lá um pontinho para dizer para, naquele ponto, no fundo o que vocês estão a dizer é: põe-me aqui um breakpoint, põe-me aqui uma invocação de uma exceção, de forma ao debugger ver o estado do meu programa neste ponto. Ok? Pronto, já agora na Intel, a instrução não se chama e-break, chama-se precisamente int3. É um breakpoint. Dúvidas? Se não é dúvidas, vou só fazer uma passagem muito rápida por estes slides. Isto espero eu que seja mais ou menos rápido. É só para vos dar um bocadinho de contexto de outros ISAs, ok?
Obviamente que eu, nesta cadeira, estou a falar do ISO do RISC-V, mas obviamente nem todas as arquiteturas e instruções são iguais. E portanto só vos dar um bocadinho lá de outros casos, só para vocês perceberem que existem outras coisas. E vou começar exatamente com tipos de instruções ou tipos de máquinas, ok? Em primeiro lugar, há máquinas do tipo load store ou do tipo registro, em que no fundo é um caso como o RISC-V, em que todas as operações são feitas através de registro. Okay? Este é o caso mais simples. Okay? Ou é o caso mais convencional. Portanto, as operações são feitas sempre através de registro, sempre que eu quero ir à memória, copio o valor de memória para registro. O que foi, Bia? O que foi? Já passou. Esta menina hoje de manhã fez uma birra muito grande, não quis ir para a escola. E portanto, o que foi? O que se passou? O que se passou? Bateste num sítio, foi? Bateste num sítio, foi? Olha aqui o teu rato um bocadinho, vá. Toma outra rato um bocadinho. Olha, já conhece a minha filha, tem 3 anos. E olha, está a dizer adeus. Olha, o Gil está a dizer adeus. Sim. Adeus! Ai. Pá, desculpa lá. Portanto, outros casos. O pai agora está a falar com os meninos. O pai agora não pode falar. Estás mais um bocadinho, pai. Queres uma folha de papel? Cadê-se uma folha de papel? Tá? Vais puxar os lápis? Vá, senta-te lá, vá ali, vá. Ai. Pode escrever aqui, vá. Espera. Esta não. Há aqui umas canetas que ela não pode escrever. Esta não pode ser, esta não pode ser, esta não pode ser, esta não pode ser, esta não pode ser. Esta pode ser, vá. Pode ser. Pronto. Só no papel. Portanto, outros casos. Há algumas arquiteturas, como é o caso da Intel, em que tem instruções mais complicadas. Tem instruções em que vocês podem aceder diretamente à memória. Ok? Por exemplo, neste caso, vocês têm uma instrução que o que faz é coloquem x7 mais a memória de x2 mais 4. Portanto, vocês vão à memória buscar uma palavra e depois somem logo um x7. Mas também as instruções da Intel fazem ainda mais complicado, que é subtrai para m de x2 mais 4, x7. Também não pode ser. Também não pode ser. Esta pode ser, se quiser. E nesse caso eu faço colocar em m de x2 mais 4, m de x2 mais 4, mais x7. Portanto, eu vou à memória buscar um valor, faço a operação e no final guardo a memória. Essa é a mamãe, papá. Pois é, tens de estar caladinho que o pai está a falar. Mas eu... Está bem, muito obrigado. Portanto, como estão a ver nestes casos,
Isto são instruções muito mais complexas. Vantagens e desvantagens. Para o programador é muito mais prático. Desvantagem, isto é uma confusão e uma complicação de implementação. Na verdade, o que a Intel faz é, a Intel suporta isto ao nível do vosso do assembly. Mas internamente, a instrução, ele vai decompor essas instruções complexas em instruções mais simples, como aquelas que vocês conhecem, e depois executa instruções simples. Ok? Isso também, mas não pode ser. Pois é, também não pode ser. Não. Não. Isso também não. Também não. Depois, ainda há tipos de operações, tipos de máquinas. Baixinho para quem falar. Há máquinas ainda mais complicadas, que são máquinas do tipo load store. Muito rapidamente, é assim. Uma máquina load store funciona tudo pela stack. Portanto, se quiserem fazer uma soma de dois números, colocam os dois números na stack. Como está aqui no exemplo. Primeiro coloco dois números na stack. Pai, isso também não. Espera aí, naquele exemplo. Primeiro carrego na stack. Peço. Estou a falar do caso errado. Sim, stack machine. No stack machine, primeiro coloco dois números na stack. Primeiro o A e depois o A e o B. E depois que dá os dois valores da stack, o que eu faço é retiro um, retiro o outro, somo e coloco novamente na stack. Ou seja, numa stack machine, todas as operações funcionam pela stack. Ok? Na verdade, há poucos processadores do tipo stack. Mas há um caso típico, que é as impressoras tradicionalmente funcionavam como stack machines. Ok? Inclusive, há um formato, que é um formato para impressão, que é o formato PostScript. Ou que é o .ps, ou encapsulado de PostScript, que é o .eps, que na verdade é uma linguagem de programação que funciona à la stack. Portanto, é como se fosse uma stack machine. Também há outro caso típico, e isto é mais comum em processadores de processamento de sinal, que é processadores com base em acumulador. Em que nesse caso, sempre que querem fazer uma operação, um dos operandos tem que ser sempre o valor do acumulador. E agora, depende da implementação. Há processadores do tipo acumulador, que têm registros, e portanto um dos operandos é um registro, o outro operando é o acumulador. E há processadores do tipo accumulator, que não têm mais registros, o resto é memória. E, portanto, um operando é o acumulador, o outro operando vem da memória. Portanto, isto leva a concluir dois tipos ou duas classes de ISA diferentes, que é as classes do tipo RISC. E cuidado com o RISC, aqui o nome está adulterado. Ou seja, RISC, o acrónimo RISC é Reduced Instruction Set Computer. Portanto, é um computador com um conjunto reduzido de instruções. Mas isto está errado. Já explico porquê. Já está. Não, é com esta coisa. O pai agora não consegue pôr. O pai no final da aula, o pai já põe. Agora o pai não consegue. O oposto é a classe do tipo Cisco. E no tipo Cisco, que o nome está mais apropriado é Complex Instruction Set Computer. É um computador cujo conjunto de instruções é complexo. E quando eu falo em complexo, estou a falar em processadores em que uma única operação consegue fazer muitas coisas. E coisas são casos típicos. É aquele caso que eu falei há bocadinho, aquela instrução que tem add para a memória de um registro, mais no limite do registro, com outro registro.
Portanto, eu vou à memória buscar um valor, faço uma operação e depois ainda vou à memória outra vez. Ou tem instruções, por exemplo, de memcopy. Do endereço x4 para o endereço x5, n bytes. E o que ele faz é, ele copia n bytes do endereço para outro endereço. Ok? E isto posso já dizer que são instruções típicas, por exemplo, da Intel. A Intel é deste tipo. A Intel é deste tipo, de facto. Ok? E isto são instruções típicas que a Intel suporta. Ok? Isto é um monstro para implementar. Vamos ver a partir de semana que vem, quando começamos a implementar instruções. Isto é um pandemónio. Está bem, está bem. Obrigado, o pai guarda. Isto é um pandemónio. Ok? Tem uma vantagem que eu, com menos instruções, consigo fazer as mesmas operações. E, portanto, geralmente, as instruções do tipo CISC, ou os processadores do tipo CISC, acabam por ter precisar de menos registros. Eu consigo fazer o mesmo programa com menos instruções, portanto, ocupa menos memória, programa. Okay? Normalmente acabam por usar muito mais a stack. E usam muito mais a stack porque também têm menos registros, normalmente. Bia, baixinho. Depois já limpa. Outro caso típico deste tipo de arquiteturas é que, com mais instruções muito simples e outras muito complexas ao mesmo tempo, as instruções acabam por ter tamanho variável. Ou seja, tanto há instruções com 8 bits, como há instruções com 32 bits. Que é mais um desafio tremendo para implementar. Qual é o oposto? O oposto é a classe do tipo RISC. E agora fazemos mesmo por oposição. Não é que seja reduced o número de instruções, é porque são simples. Portanto, reduced interface computer é uma classe de computador em que o número de instruções, o tipo de instruções são simples. São todas à semelhança daquilo que vocês viram em RISC-V. Ok? Portanto, é baseado na máquina tipo load store, tal como vocês viram. As instruções têm todas tamanho mais ou menos fixo. Tipicamente. O pai não tem mais, tens que ir buscar a sala. Geralmente requerem mais registros. Portanto, em vez de terem, por exemplo, a Intel tem registros do geral, são 8 registros só, enquanto no RISC-V e a ARM, por exemplo, a ARM também é de tipo RISC, tem 32 registros do geral. Por outro lado, como as instruções são mais simples, têm programas maiores, com mais memória. Desculpa lá, está complicado. Portanto, são dois desafios diferentes, ok? Eu não tenho muito tempo, mas já agora posso só dizer uma coisa que é, nos anos 70 a 80 houve quase que uma guerra sobre qual é que era a classe de instrução que era mais apropriada. Na altura a Intel estava de um dos lados, que é o caso Cisco. Na altura, salvo erro, era a Sun, também era um dos fabricantes de processadores, estava do outro lado. E nessa guerra a Sun defendia claramente que RISC era melhor, a Intel defendia claramente que Cisco era melhor. A Intel ganhou na altura porque de facto foi a dominante. Hoje em dia a Intel perdeu. Okay? Tanto que a própria ARM começa a ganhar terreno no mercado dos processadores do geral, exatamente por ter um conjunto de instruções do tipo RISC. Okay? E a grande vantagem é simples. É que a descodificação das instruções é tão complicada que acaba por gastar muita potência.
E, portanto, esta solução tende a ser mais eficiente energeticamente. Só uma pergunta, os processadores da AMD são Cisco ou RISC? A AMD usa exatamente o mesmo ISA, o mesmo conjunto de instruções que a Intel. Obrigado. E, portanto, a resposta é Cisco. Não é? Pronto. Ok? Há ainda um conjunto, uma classe de instruções de linha à parte, que é a classe VLW. Qual é que é a diferença? A diferença é o seguinte. Enquanto nestas classes eu não defino nenhum paralelismo ao nível das instruções, ou seja, eu não defino instruções que possam executar em simultâneo, e portanto tenho que ser o processador a inferir dinamicamente onde é que há paralelismo, e nós vamos falar disto mais a partir da semana que vem, ou melhor, a partir da semana que vem, mas a semana a seguir. Okay? Há uma classe de instruções que é VLW, em que consigo definir ao nível da compilação que instruções podem ser executadas em simultâneo. E o nome VLW, Very Long Instruction Word, tem a ver com o seguinte. Em vez de ter uma instrução simples, eu tenho a minha palavra de instrução é muito mais longa e corresponde a, basicamente, por exemplo, 4 instruções que eu sei que podem ser executadas ao mesmo tempo. Okay? É como se eu pusesse lá 4 instruções e eu digo assim, olha, estas 4 podem ser executadas ao mesmo tempo, não há problema nenhum. Este tipo de processadores VLW, de facto, do ponto de vista de eficiência energética, é razoavelmente interessante, mas nunca pegou. Houve uma altura que ainda começaram a tomar de moda, mas depois aquilo basicamente morreu e não é usado hoje em dia. A AMD tentou usar esta classe de instruções durante algum tempo em processadores gráficos, também não pegou. Onde ainda existe alguns processadores deste género é em processadores de processamento de sinal, mas mesmo assim também está tudo a morrer. Okay? Portanto, isto é uma classe que hoje em dia não tem grande tração e, portanto, está mais ou menos a morrer. Há ainda outro tipo de instruções que acabam por ser suportadas, quer em processadores do tipo Cisco, quer em tipo RISC, são instruções vetoriais. Como é que isto funciona? Isto é muito simples. Em vez de vocês terem um registro de 32 bits, eu tenho um registro muito maior, por exemplo, 128 bits. E agora, neste registro de 128 bits, em vez de pôr lá uma palavra, eu ponho lá, por exemplo, 4 palavras. Por exemplo, ou em particular. Portanto, se eu estiver a trabalhar com palavras de 32 bits, com inteiros, basicamente eu consigo lá pôr 4 palavras. Se estiver a trabalhar, por exemplo, com doubles, ora um double são 8 bytes, portanto só lá consigo pôr 2 palavras. Se estiver a trabalhar, por exemplo, com um short, são 16 bits, consigo lá pôr não 4, mas 8 palavras. E se estiver a trabalhar com bytes, eu consigo lá pôr 16 palavras. E agora o que vai fazer basicamente é, eu coloco lá N palavras ao mesmo tempo, como se fosse um vetor. Então, pensem no ponto de vista de álgebra. Estamos em álgebra. Ok? E agora o que eu faço basicamente é, eu somo 2 registros vetoriais ao mesmo tempo. Ou eu multiplico 2 registros ao mesmo tempo. Portanto, na prática é como se eu fizesse 2 operações ao mesmo tempo, ou 4 ao mesmo tempo, ou 8 ao mesmo tempo, ou 16 ao mesmo tempo. Sabe a ideia? Por exemplo, fazer a soma de dois valores ou 2 registros vetoriais com palavras de 32 bits, no fundo, basicamente funciona. Eu somo o A0 com o B0 e dá-me um resultado, somo o A1 com o B1 e dá-me um resultado, o A2 com o B2 e outro resultado, e assim sucessivamente. Qual é que é a grande vantagem? Basicamente é, eu
consigo fazer mais operações em simultâneo e, portanto, ter um desempenho maior. Ok? Pronto, tudo isto são conceitos que nós damos mais à frente em cadeiras de mestrado. Eu só queria chamar a atenção que eles existem, vocês saberem que existem. Ok? De forma muito sintética, como é que funciona, neste caso, os troços de código? Portanto, vocês pegam num for convencional, está aqui. O que vão fazer basicamente é, em vez de fazer n iterações, vão fazer n sobre 4 iterações. Isto, no fundo, é n dividido por 4, o resto da divisão inteira. E agora, se por acaso o n não for múltiplo de 4, eu posso ter que fazer algumas iterações no final. E agora, basicamente, o que vou fazer é vou ao fazer 4 iterações de cada vez, eu tenho dentro do meu loop 4 iterações do meu ciclo original. E agora, ora, eu posso decompor isto basicamente em um acesso de vetores ou, de forma ainda mais coerente, dizer, na verdade, que eu estou a ir buscar um vetor. Ora, estou a ir buscar um vetor B e um vetor C. Estou a buscar 4 palavras a partir do endereço B e 4 palavras a partir do endereço C. Somo as 4 palavras e no final faço store do resultado. Eu tenho aqui de forma muito sintética, isto não é para vocês saberem, tenho aqui os slides para vocês verem. No fundo, o código em C ficaria assim. Basicamente, eu faço um load de um vetor, portanto, agora não é load word, mas é load de um vetor de palavras. Faço um add, neste caso não é o add normal de uma palavra, mas é um add de um vetor. Ok? E reparem também já agora que eu, em vez de usar registros escalares, passo a usar registros vetoriais. Alguma dúvida? Eu vou avançar muito rápido, depois se verem. Sim, diz. Só uma coisa, nós não conseguimos também fazer analogamente, por exemplo, simplesmente criar uma variável que fosse uma double word, por exemplo, meter através de uma OR superior e inferior os dois vetores e trabalhar lá nessa double word, e não iria dar ao mesmo que uma SM. Na verdade, há arquiteturas, em particular a ARM faz isso. Ou seja, a ARM tem dois mecanismos diferentes, que é o registro base da ARM é um registro de 64 bits. Ok? E eles têm um modo que dizem, olha, eu no limite, se eu estiver a trabalhar com um registro de 32 bits, já agora, faz isso, mas não em todos os casos. Em alguns casos. Ok? Ele diz, como o meu registro é maior, eu, na verdade, sem usar as instruções vetoriais normais, eu posso fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, como se fosse vetorizado. Ok? Agora, nestes esquemas de vetorização, o que acontece é que o vetor normalmente é muito maior. Posso dizer, por exemplo, numa arquitetura típica, nos vossos portáteis, os vossos portáteis suportam instruções vetoriais. E os vetores típicos são vetores, hoje em dia, de 256 bits. Portanto, conseguem fazer muitas operações ao mesmo tempo. Ora, se usarem os registros de 64 bits, vocês conseguem fazer algumas coisas, algum paralelismo, não é? Nunca é muito. Ok? Isto o que permite é eu defino um vetor maior e fazer operações ainda maiores. Ok? O supercomputador agora da ARM, por exemplo, que é um dos maiores do mundo agora, trabalha com vetores de 512 bits.
Ok? Pronto. Já agora as GPUs é uma coisa semelhante a isto, mas já lá vou. Já agora há um problema chato na vetorização, que tem a ver com o seguinte. Na verdade, há dois problemas chatos. Um deles é quando o vosso código tem controle. Este é mais ou menos fácil de resolver, que é como é que eu faço esta conta deste lado, neste caso? Porque há alguns elementos do vetor que têm que ir para este lado e outros elementos do vetor têm que ir para este lado. Portanto, conforme o vetor Z, alguns elementos do vetor A são atribuídos com esta conta e outros são atribuídos desta forma. Bom, isto é feito da seguinte forma. Isto é o caso típico de resolução deste tipo de casos. Que é, basicamente, eu vou acrescentar um conjunto de instruções que são predicativas. Ou seja, eu arranjo um predicado que me diz o resultado de uma comparação. E agora eu realizo uma operação condicionada ao predicado. A um predicado qualquer. Ok? Ser 0, não ser 0, ser maior que 0, ser menor que 0, o que quiserem. Ok? E o que acontece é, esta operação apenas realiza se a condição for certa, for true. Se for false, não faz nada. É como se fosse um não. Só vou mostrar um exemplo. Muito rapidamente. Este é um exemplo. Portanto, eu peguei neste código e pus aqui de lado. Espera aí. Não estou a ouvir que quando Deus nos ama esta merda de explora. Sim. Já posso? Pá, então ser muito rápido, porque este slide é cinzento, é só informativo, para vocês saberem que existe. Se tiverem dúvidas, depois chatei à vontade. Nós damos isto nas cadeiras avançadas. Portanto, eu só dou aquilo que existe, para vocês saberem. Ok? Pronto. Isto é um exemplo típico. Neste caso, eu faço o load do vetor A e B, condicionado a um predicado. Eu calculei um predicado P0. Se x15, se x15, porque já tinha aqui um bug. Portanto, isto tem que ser V15. Se o V15 for 0. Portanto, se o V15 for 0, em alguns elementos vou fazer set do predicado. Portanto, o predicado basicamente é um conjunto de bits, que é 0 ou 1, é true, é false, é true, é true. E agora, se for not equal, ou seja, se for falso, eu realizo esta operação, que é load B, load C, e assim faço a soma. Caso contrário, se o predicado for verdadeiro, então faço simplesmente a atribuição de 0. Isto é só a forma mais ou menos rápida de como é que isto funciona. E para terminar, só para dizer uma coisa muito simples, que é as GPUs, na verdade, funcionam desta forma. As GPUs são feitas para depois pular paralelismo ao nível dos dados e o mecanismo é mais ou menos semelhante a este, só uma diferença, que é, enquanto nos processadores os registros têm tamanho fixo, que são registros, por exemplo, de 512 bits, nas GPUs é como se os registros não tivessem tamanho fixo. O que elas fazem fazem sempre 32 operações em simultâneo. E agora, se eu estiver a trabalhar com inteiros, são 4 bytes, eu tenho vetores de 32 vezes 4 bytes. Se estiver a trabalhar com doubles, então estou a trabalhar com 32 vezes 8 bytes. Se estiver a falar com shorts, são 32, short não, com bytes, é 32 vezes 8 bytes, vezes 1 byte. A ideia é mais ou menos esta. E com isto termino a aula. Peço desculpa o atraso, quero depois ser mais curta, mas eu atrasei-me e o Beatriz também